levou um tiro. Não é bom ficar vazando óleo. Faz um curativo, então. Pega essas duas caixas. Coloca lá embaixo. Vai! Continua mandando! Tudo bem, abre a outra pra mim. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam. Mas quem faz a vontade de Deus vive para sempre. Para sempre. Levanta. A paz do Senhor, juventude. Glória a Deus por mais essa aula, uma alegria estarmos aqui novamente para juntos estudarmos mais uma lição da nossa EBD. A nossa revistinha Separados para Deus está chegando ao fim, foi uma revista muito proveitosa. Hoje a nossa lição de número 12, uma vida cheia do Espírito. Glória a Deus. Espero que vocês já tenham compartilhado aí a nossa aula. Se não compartilharam ainda, dá tempo, compartilha a aula, deixe o seu like, comente aí no chat que nós e os demais professores vamos estar acompanhando essa aula, vocês sabem, como sempre fazemos, e em nome de Jesus vai ser tudo muito bom. Os nossos queridos visitantes, sejam muito bem-vindos, é uma alegria ter vocês conosco, é sempre muito bom mesmo, e que vocês também possam aproveitar a nossa aula. Amém? Amém, glória a Deus, né, Adriana? Vocês viram o vídeo inicial aí, e aí, vocês querem viver para sempre? Então nós vamos aprender hoje um pouco mais sobre sermos cheios do Espírito Santo e viver, né, uma vida cheia do Espírito Santo. Amém? Então nós vamos começar, vamos orar. Vamos orar, tá bom? você ora? Ora sim. Então tá bom. Senhor, Amém. Nós te agradecemos, te louvamos, te bendizemos, ó Pai, por essa grande oportunidade que nós estamos tendo de aprender um pouco mais a Tua Palavra. Que o Senhor entre nos nossos corações, venha nos encher com o Teu Espírito Santo. Venha encher, ó Pai, a nossa juventude com o Teu Espírito Santo e que possamos caminhar, ó Pai, sendo guiados por Ti. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom dia, jovens. A paz do Senhor. Me chamo Mateus. Bom dia, a paz do Senhor, jovens. Me chamo Tâmara. E hoje estaremos lendo o texto bíblico da lição número 12, com o tema principal, uma vida cheia do Espírito. Que se encontra em Romanos capítulo 8, versículo de 1 ao 4 e 14 ao 17. Vamos lá. Portanto, agora nenhuma condenação há para o cristão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviou o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém. Amém. Glória a Deus por esta palavra. Irmãos, nós agradecemos a oportunidade e seguimos com nossa lição. Como nós vimos, né, jovens, aí na leitura feita pelo Mateus e pela Tâmara, muito obrigada a eles pela participação, é sempre muito bom ter vocês participando das aulas, e como nós vimos aí na leitura que eles acabaram de fazer no livro de Romanos, capítulo 8,
Paulo, ele escreve aos romanos para alertar, né, aqueles irmãos de que eles deveriam viver uma vida santa, deveriam viver uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. E o que acontecia ali naquele momento? Os cristãos, gentios e judeus que compunham a igreja ali, né, jovens, eles estavam entrando em conflitos, eles estavam tendo muitas discussões, porque alguns convertidos ali, eles estavam cedendo, vamos colocar assim, que eles estavam cedendo ao apelo do legalismo. E isso estava causando divergência, como eu já falei, estava causando muita confusão entre eles ali dentro da igreja. O legalismo, né, Adriana? A gente pode frisar aqui, né, jovens, que o legalismo ele é colocar as regras, né? São pessoas que colocam as regras acima do amor de Deus, né? O estilo de vida dessas pessoas, eles acreditam, né? Eles entendem que o cumprimento das regras, de todas as regras, vai tornar um indivíduo merecedor do favor da salvação. Olha só, jovens. Então, o legalismo vai colocar as regras acima do amor de Deus. Vamos entender um pouquinho melhor sobre isso. Nós sabemos que nossas dívidas, elas foram quitadas pelo amor de Deus, né? Porque Jesus veio ao mundo, morreu em nosso lugar. Sabemos que essa dívida do pecado era impossível de ser paga por nós. Imagina aí, jovem, uma dívida que alguém tenha e que ela é muito alta. Imagine como ficaria essa pessoa, né, para pagar essa dívida, preocupada, não tenho dinheiro para pagar essa dívida, não tenho como pagar essa dívida. Né? Imagine a preocupação de alguém, seria terrível. Sim. Mas a dívida que Jesus Cristo pagou na cruz, além de ser impagável, nós não sabíamos que tínhamos essa dívida. Jesus, por amor, ele veio para morrer em nosso lugar. Então, a partir do momento que Jesus morreu e ressuscitou, a nossa dívida foi paga. Então, através desse sacrifício, através de Jesus Cristo, nós nos tornamos, então, justos, nós somos justificados por Ele. Como assim? Quando nós pedimos perdão a Deus, independente do nosso pecado, Deus, Ele vê Jesus em nosso lugar. O sacrifício, Adriana, de Jesus, Deus vê. Então, nós somos não justificados por nós, não por nada do que nós possamos fazer, não porque eu sou uma pessoa que quero viver corretamente, eu quero pagar ali as minhas dívidas, eu sou correto, eu chego nos horários, eu cumpro a lei dos homens ali, correto, tudo certinho. Não por isso, não foi por isso, mas sim pelo amor dele. Não foi por algo que eu fiz, por algo que a Adriana possa fazer, ou por algo que você fez. O sacrifício de Jesus Cristo, ele é impagável. O que Cristo fez por nós é impagável, porque a nossa dívida não tinha como ser paga. Então, todo esse amor, tudo isso foi dado de nós, para nós, jovens, de graça. Já pensou nisso, Adriana? De graça. Nós tivemos uma dívida impagável, paga por Jesus, de graça. Esse é o amor de Deus sobre a nossa vida. Então, agora, depois do sacrifício de Jesus Cristo, nós podemos, então, viver um novo nascimento. E evidenciar, né, a comunhão com Deus, mediante o quê? Como nós evidenciamos a nossa comunhão com Deus? Os frutos do Espírito, que está lá em Gálatas 5:22. Quais são os frutos do Espírito? Mas vamos ver se... Pode colocar aí no chat aí, quem sabe quais são os frutos do Espírito. Claro que vocês todos sabem, mas quem colocar primeiro aí, à noite eu vou dar uma barra de chocolate. Vamos lá, todos ou um? Um só, primeiro. Primeiro que colocar. Mas colocar todos os frutos do Espírito, né? Não é citar um, não, né? Gente, todos são todos, os frutos tá? do Espírito. Não é citar um, não. Coloca aí na sequência aí. E aí, colocaram? Então, a Adriana vai falar quais são os frutos do Espírito. Quais são, Adriana? Colocaram mesmo, gente? Estou dando mais um tempinho para vocês.
Os frutos do Espírito, né, como nós sabemos, são o amor, a paz, a benignidade, a bondade, longanimidade, a fé, a temperança, a mansidão. Todos esses são os frutos do Espírito. É isso aí, jovens. Então, nós já temos uma pergunta aqui, a pergunta da irmã Mônica, e ela vai colocar a sua pergunta. A paz do Senhor, juventude, bom dia. Minha pergunta hoje vai para o presbítero John. Presbítero John, como o jovem sabe se ele está vivendo segundo a carne ou segundo o Espírito? Posso responder essa pergunta? pode Eu vou sim. responder para você, tá, Mônica? Olha só. Paulo deixa isso muito bem explicado aqui no nosso texto base, na carta aos Romanos, no capítulo 8, os versículos de 1 a 13, quando ele divide as pessoas em dois grupos. As pessoas que vivem segundo a carne e os que se habituaram a viver segundo o Espírito Santo. Os que vivem segundo a carne, eles buscam satisfazer as vontades, satisfazer os desejos da carne. Eles buscam, jovens, atender a seus instintos, entende? Eles não têm compromisso nenhum com nada além do prazer que eles querem ter, do prazer que eles podem dar à carne. Eles não têm compromisso nenhum com o reino de Deus, com as coisas do Senhor. A prioridade na vida deles é o prazer à carne. Esse é o primeiro grupo, os que buscam satisfazer a vontade da carne. Agora, aquele segundo grupo, os que fazem a vontade do Espírito, que se habituaram a fazer a vontade do Espírito Santo nas suas vidas, essas pessoas, elas vivem segundo o Espírito. Elas têm prazer em fazer a vontade de Deus. Elas se interessam pelas coisas do reino. Elas sempre estão buscando fazer as coisas do reino, fazer aquilo que agrada a Deus. Então, jovens, esses são os libertos do poder da lei. E aquele que é liberto do poder da lei, ele é liberto também do poder do pecado. E, consequentemente, é liberto da morte. Nós nunca poderemos nos livrar, jovens, do poder do pecado obedecendo às leis. A lei, ela não tem essa função. A função da lei é apontar o pecado. Porém, a lei, ela é ineficaz em impedir o poder do pecado nas nossas vidas. Ela não tem poder nenhum contra o pecado. A lei de Moisés, ela não pode nos salvar, jovens. Por causa da nossa natureza pecaminosa, a lei de Moisés, ela não pode nos salvar. Nós só podemos ser salvos pelo sangue de Jesus. Por isso, Amém. Que Deus fez dessa forma. Glória Enviou Jesus Cristo para morrer na cruz e derramando o sangue dele, nós fomos justificados. E só assim, jovens, nós somos perdoados do pecado. Nós podemos nos livrar do poder do pecado da nossa vida. Só o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, nos liberta e nos livra da morte. Somente pelo sangue. Amém? O sacrifício de Jesus na cruz, ele nos traz liberdade. E essa liberdade, jovens, ela nos leva a abandonar, se nós pensarmos assim, fica bem simples de entender. O sacrifício traz a liberdade, e essa liberdade que nós adquirimos aí, ela nos leva a abandonar a nossa natureza pecaminosa. E seguindo o Espírito Santo, nós fazemos o quê? Nós cumprimos a justiça. Ou seja, nós, muito facilmente, obedecemos a lei. Entende? Sim, então nós podemos então dizer, para resumir tudo, de que aqueles que vivem segundo o Espírito Santo estarão buscando as coisas do Espírito Santo. Aqueles Sim. que querem ser cheios do Espírito Santo estarão, ou seja, buscando as coisas de Deus.
E aqueles que não estão, que estão vivendo segundo a carne, estarão buscando as coisas da carne, né? Como que você vai saber? Aquilo que você tem mais amor. Foi o que nós colocamos no início do vídeo. Sim. Aquilo que nós mais amamos, se nós amarmos a cobiça, se nós amarmos o mundo, então nós estamos vivendo segundo a carne. Mas se nós amarmos as coisas de Deus, nós vamos viver para sempre. Nós iremos morar nas mansões celestiais. E eu posso dizer, jovens, que essa deve ser sempre a sua esperança, a nossa esperança. E o nosso segundo tópico vai tratar justamente da herança da vida no Espírito Santo. Todos os guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Olha só, juventude, Paulo, ele vai mais uma vez separar as pessoas, né, em dois grupos. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus e aqueles que são guiados pelo espírito da escravidão. Nossa, aí é terrível, hein? Espírito da escravidão. Então, aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, eles são pessoas que amam a Deus, que buscam a Deus, que não estão preocupados em perder muitas vezes. Em perder, às vezes, direitos, em perder. Porque muitas vezes, jovens, o mundo só quer ganhar. O mundo mostra sempre condições para ganhar, para se dar bem. Né? A liberdade que o mundo faz, Adriana, ela é aquela diz, né, que é liberdade, era aquela liberdade que na verdade aprisiona. São escravos de vícios, escravos de muitas outras coisas, prostituição, né, escravos da pornografia, escravos das bebidas, das drogas, são escravos, né? Então essas pessoas são guiados pelo espírito de escravidão. Mas muitas vezes eles acham que são filhos de Deus, né? Mas só que isso precisa ficar bem claro, né? Nós temos esse entendimento, mas muitas vezes as pessoas no mundo não têm esse entendimento. A filiação divina, ela é exclusiva daqueles que vivem segundo o Espírito Santo. Ela não é universal. Ela é para são filhos aqueles que aceitaram a Jesus como seu Salvador e foram justificados. Adriana, então é importante, Adriana, a juventude frisar que há muitas pessoas que são escravos do pecado, né? Que vivem segundo a lei do pecado. Essas pessoas, elas são acusadas pela lei. Elas vivem com medo de um castigo divino. Há muitos até que preferem que Deus não exista. Para quê, jovem? Para que não haja condenação, porque Deus é juiz sobre nossa vida. Deus, Ele esquadrinha os nossos corações, Ele sabe o que passa nos nossos corações, o nosso verdadeiro desejo, Ele sabe qual a nossa verdadeira intenção, se a nossa intenção está em adorar a Deus, ou se a nossa intenção está em simplesmente satisfazer um desejo egoísta da nossa carne. Então, Paulo vai dizer que nós não devemos ser escravos do pecado. Vivermos segundo a lei, mas agora vivermos segundo o Espírito Santo, confiando em Deus e pensando, né, que nós temos redenção em Cristo e que Cristo prometeu para nós, juventude, uma vida eterna com Deus, que está lá em Romanos 8, 18 a 25. A igreja, né, Adriana, do primeiro século, né, ela sofreu muitas perseguições. Mas eles não desanimavam. Eles estavam, pelo contrário, esperançosos na vida eterna. Eles queriam a vida eterna. O próprio Jesus prometeu isso, e isso foi passado para cada um cristão, como é passado para nós hoje. Que no seu coração, se você estiver desanimado nesta manhã por qualquer motivo, eu posso dizer que os cristãos daquela época, eles foram perseguidos, humilhados, desprezados. Perderam muitas coisas, mas o desânimo não estava no coração deles, mas o que estava no coração deles, juventude, era a esperança
de um dia encontrar com aquele que nos amou primeiro, com o nosso Salvador. Já pensou isso? Nós temos essa paz, né? Porque nós temos a certeza de que um dia nós nos encontraremos com o nosso Senhor Jesus. E isso, a certeza da eternidade, ela deve trazer paz ao nosso coração, né? Então, o crente, ele precisa ser paciente. Ele precisa esperar com paciência no Senhor, não desanimar, seguir dando testemunho, seguir buscando ser cheio do Espírito Santo, porque nós temos no nosso coração essa convicção, nós temos essa certeza, como Paulo tinha, de que um dia nós estaremos na glória com o Senhor, nós receberemos a coroa, né, que nós tanto queremos, a coroa da justiça. Então, nós devemos viver aguardando ansiosamente esse dia e viver a paz que isso nos traz. Isso, e Paulo vai dizer isso, né, Adriane? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, de que ele tinha certeza que a coroa da justiça do justo juiz, ele iria, naquele grande dia, herdar aquela coroa, né? Então, nós também temos que ter essa certeza, que naquele grande dia nós vamos herdar a coroa da salvação para as nossas vidas, para que essa coroa, né, que é justa sobre nós, venha em nós, para que sejamos, então, transformados e encontrarmos com o nosso Salvador. E o Espírito Santo, ele intercede por nós, né? Nós precisamos de um intercedor, alguém que interceda por nós. Nós precisamos e é o Espírito Santo que vai nos ajudar. É o Espírito Santo que vai trazer a nós a esperança também da redenção futura. Se nós permanecermos fiéis, olha só, a todas as aflições, todas as perseguições. Isso aconteceu com a igreja primitiva. Isso muitas vezes pode estar acontecendo e pode acontecer com você. Todos os enganos do mundo. Nós, através do Espírito Santo que está conosco, ele nos dará ânimo, ele nos trará esperança, fé. Ser guiado pelo Espírito Santo, juventude, é isso. Ser guiado pelo Espírito Santo é em todos os momentos ter a paz, a alegria que só o Espírito Santo pode nos dar. É através do Espírito Santo que nós somos transformados, né, de pessoas que não tinham esperança, de pessoas que não sabiam o que seria do amanhã, através do Espírito Santo, que toda essa realidade é mudada. E você, jovem, que está aí, que é bem jovem, que está aí, às vezes preocupado com o amanhã, possa depositar a sua esperança em Jesus. O Espírito Santo, ele irá interceder pela sua vida, ele irá proteger você e te guiar. Peça ao Espírito Santo que entre no seu coração. Caso haja aí alguma prática de pecado, algum pecado no seu coração, jovem, por favor, peça perdão a Deus e o Espírito Santo vai fazer uma limpeza no seu coração. E coisas grandes, planos que Deus tem para a sua vida, irão acontecer e você ficará surpreso com o que o Senhor tem. Porque a nossa caminhada cristã, ela é guiada pelo Espírito Santo. E mesmo que você talvez esteja pensando, nessa situação não sei o que fazer, nessa situação eu não sei o que falar. Então, jovem, apenas se renda ao Espírito Santo de Deus, porque Ele vai trazer renovo, Ele vai trazer refrigério para a sua alma, Ele vai te conduzir, porque Ele sempre sabe o que fazer. Se renda ao Senhor, a poderosa ajuda do Espírito Santo e Ele vai cuidar de você em todo o tempo, você pode estar certo. Nós não somos mais escravos do pecado. Exatamente. Nós não somos mais aprisionados. Nós não temos mais a esperança nesse mundo, porque esse mundo tem nos enganado. A Bíblia diz que o diabo, né, jaz nesse mundo, mas nós sabemos que
tendo a esperança no Espírito Santo em tudo que a palavra tem nos dado, tem nos falado, em tudo que temos aprendido. Isso tudo vem para fortalecer a juventude, a nossa fé em Cristo, para nos tornarmos como rochas e podermos levar o Evangelho a todos aqueles que precisam. Por quê? Porque a lei do Espírito, ela é libertadora. Tudo contribui para o bem daqueles que estão sobre a lei do Espírito. Romanos, capítulo 8, versículos de 28 a 30. Os cristãos romanos, eles certamente questionavam o que estava acontecendo com eles. Para muitos, não dizer a todos, a conversão trouxe, para muitos, para todos os cristãos, a conversão, ela trouxe mais problemas do que solução. Eu fiz questão, juventude, de ler isso, porque, às vezes, as pessoas acham que, e o próprio jovem também, pela sua caminhada, que está tendo, que não vai ter problemas, que não vai ter rejeição, que tudo vai acontecer, tudo certinho, vai dar tudo certo, vai passar em todas as provas, vai conseguir os melhores empregos do mundo, não vai ter problema com dinheiro, não vai ter problema com a sua área sentimental, não vai ter problema com nada. Na verdade, isso não é assim. Nós sabemos que as experiências que são dadas por Deus para a nossa vida é para nos fortalecer cada vez mais na nossa caminhada. Seremos guiados pelo Espírito Santo, mas muitas vezes vamos precisar nos fortalecer para que nos problemas possamos ter experiência com Deus para termos vitória. Não é isso, Adriana? Porque tudo contribui para quê, Para o bem daqueles que vivem sob a lei do Senhor, que obedecem ao Senhor, que amam o Senhor. Isso daí. Então, tudo que acontece conosco, eu não sei se você hoje está passando por algum problema, mas não rejeite esse problema. Peça a Deus que solucione, traga a solução. E Deus está te dando experiência, fortalecendo você nessa caminhada. Também é plano de Deus. Muitas vezes permitindo que algumas coisas aconteçam para que você possa se fortalecer. Sim. Imagine, jovem, uma pessoa que empurra uma pedra pesada. E ele empurra ela várias vezes. Muitas vezes ele precisa empurrar essa pedra no seu dia a dia. Imagine como essa pessoa vai ficar forte, como ela vai fortalecer os braços, as pernas, como o seu corpo vai fortalecer, empurrando aquela pedra. É assim. Muitas vezes Deus permite, Então, viver uma vida cheia do Espírito Santo não quer dizer que nós vamos viver sem problemas. Deus vai permitir muitas coisas que aconteçam para que você seja fortalecido, para que você entenda os planos de Deus na sua vida e você caminhe. Mas você não desista. Por quê? Porque mesmo aquela pessoa que empurra uma pedra todos os dias, ela vai fortalecer, ela vai ficar forte, para que ela possa caminhar mais e mais. A vitória daqueles que estão competindo, ela muitas vezes vai ser árdua. O corredor ele precisa correr muitos quilômetros para poder alcançar a vitória. O atleta que pratica um esporte, ele vai precisar se exercitar muito. Ele vai precisar ter uma vida muitas vezes difícil, de exercícios, muitas vezes, para que ele possa chegar à vitória. Muitas vezes os nossos problemas são assim, são para que nós exercitamos a nossa fé, nos fortalecendo na nossa fé, juventude, para que possamos caminhar. Não há condenação contra os eleitos de Deus. Exatamente o que eu ia falar. Então, que Paulo reforça isso, Que não há condenação para quem está em Cristo. Não há condenação para os justificados em Cristo, para aqueles que escolheram viver uma vida longe do pecado. Para aqueles que não vivem uma vida segundo a carne. Então, isso é um refrigério para a nossa alma. Glória a Deus. Então, juventude, a gente vai assistir mais um vídeo e depois nós vamos comentar sobre o vídeo.
Estou aqui, Sam. Destrua o anel! Jogue-o! Agora! Jogue o anel no fogo! O que está esperando, senhor? Só é preciso soltá-lo! O anel é meu. Não. Não, senhor. Né, é um filme que todo mundo aí, eu acho que gosta de assistir. Lá em casa conhecemos demais. Isso daí é bem legal, mas assim, trazendo agora esse vídeo para que a gente possa então concluir a nossa aula. O Frodo, ele tinha a missão de carregar o anel para destruir, né? Destruir esse anel, então. Mas, jovens, o anel ele representava ali a tentação, ele representava o pecado. Frodo mesmo, achando que poderia carregar o anel sem usar o anel, ele acaba falhando, ele acaba usando o anel. E ele muda, né? Vocês viram no vídeo, ele vê que ele tem uma mudança repentina, porque ele acaba usando aquele anel, ele acaba cedendo à tentação. Né? A gente pode ver no vídeo também o Gollum, né? o Sméagol, que ele usava o anel antes do Frodo, né? E a aparência dele muda por causa por ele ter cedido àquela tentação. Juventude,
Nós não podemos brincar com o pecado. É isso que eu quero trazer com esse vídeo. Nós não podemos achar que podemos ficar próximo ao pecado, podemos até mesmo ver o pecado e resistirmos a ele, né? Brincando ali, achando que porque estamos na igreja, porque estamos ali nos cultos, porque estamos adorando ao Senhor, porque estamos lendo a Bíblia, que nós somos imunes ao pecado. O pecado, ele nos tenta. Para vivermos uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, nós temos que nos afastar. No caso desse filme, embora seja um filme, mas nos traz que ele ficou próximo demais a esse anel. E uma hora ele não cedeu à tentação e acabou usando o anel, né? Acabou cedendo ao pecado. No filme, né, na trilogia toda, algumas pessoas que chegaram próximo ao anel, né, e elas muitas vezes se sentiram tentadas. O pecado é assim. O pecado não é para ninguém brincar com ele. Não brinque com o pecado. Se você sabe de alguma situação que você tem vivido, que você está próximo a uma situação que você sabe que aquela situação, se você vacilar, se você errar, você vai pecar, peça ao Espírito Santo para te dar força para sair de perto dessa situação. Para não estar, jovens, em rodas, em locais aonde você sabe que você pode pecar. Sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus, termos uma vida cheia do Espírito Santo, não significa que nós podemos estar ali brincando com o pecado. Estejam longe do pecado. Peçam a Deus para te mostrarem a vocês aquilo que pode fazer vocês pecarem, que pode levar vocês a uma vida de pecado. E se afastem. Se afastem. Tá bom? Nós somos chamados, né? Nós somos escolhidos, nós somos chamados para glorificar o nome do Senhor. Justificados, santificados, mas para a glória do Senhor. Então, nós devemos manter uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Nós não podemos nos esquecer disso, jovens. Amém? Não vivemos mais debaixo do pecado, dessa lei, né? Mas vivemos para a glória do Senhor. Para a glória de Deus. Viver para a glória de Deus não é estar mais juventude brincando ali. Né? Não podemos fazer isso. Eu quero deixar nessa conclusão que vivemos uma vida cheia do Espírito Santo. Embora a lei do pecado não nos atinja mais, a gente não fica agora brincando com o pecado, não fica próximo. Se afaste de tudo aquilo que Deus considera pecado. Tudo aquilo que pode ofender a Deus. Se afaste agora em nome de Jesus. Eu peço a você, amém, que ficou até o final desta aula, que a mensagem para nós é que nós vamos ser cheios do Espírito Santo. Amém, glória a Deus. Eu quero agradecer a vocês que ficaram até o final desta aula, né? Deus abençoe a todos. Nós vamos agora, para encerrar, orar, e que você possa colocar no seu coração o desejo de todos os dias estar vivendo cheio do Espírito Santo, está sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Aquilo que tem desagradado a Deus na sua vida, você coloque um ponto final nisso, pedindo perdão a Deus. Você será justificado por Cristo. E eu tenho certeza que Deus tem um plano grande na sua vida. E que Deus irá revelar na medida em que você irá caminhando, né, com Cristo ali, e a sua comunhão com Deus vai ali aumentando. Amém? Não esqueçam de ofertar, né, de contribuir na casa do Senhor com as nossas ferramentas que vocês já conhecem, Pix, o PicPay, depósito em conta, ou trazendo a nossa oferta logo mais no culto à noite e entregando ali na tesouraria da nossa igreja, como oferta da EBD, e que Deus possa abençoar ricamente a vida de vocês. Amém? Amém? Estamos aqui, sedentos por ti, fomos atraídos pelo fogo, temos sede de ti. Desejamos aqui a chama que vem do teu coração.
Nós clamamos, nós pedimos, deixa queimar teu fogo, não se apaga. Nós clamamos, nós pedimos, deixa queimar teu fogo, não se apaga. Nós clamamos, nós pedimos, deixa queimar teu fogo, não se apaga. Deixa queimar, deixa tua glória inundar este lugar. 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 Vamos orar então, para encerrarmos a nossa aula. Senhor, graças te damos por essa aula, ó Pai. Graças te damos pelo Teu Espírito Santo que nos guia, que nos conduz, Senhor, em todas as coisas para vivermos segundo a Tua vontade. Ó Pai, que estejamos sempre atentos à direção do Teu Espírito, Senhor, em todas as coisas, em todos os momentos da nossa vida. Sê conosco, meu Pai, nesse dia. Dá-nos logo mais um culto abençoado na Tua presença. É o que pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.